Bom dia, galera da Elétrica, tudo bem? Então, tá tentando gravar no outro vídeo que gravava das duas, no outra aplicação que gravava das duas formas, frente e trás, as duas câmeras, eu não consegui, vai ter que ser nessa daí mesmo, tá? Queria agradecer em primeiro lugar a galera lá do Telegram, que o grupo tá crescendo, né? Já somos 95 ou 96, se eu não me engano. São bastante pessoas, né? Que interagem, né? Eu vejo que o grupo interage bastante e isso é muito bom, né? Porque há muita troca de informações. Agradecimento especial ao meu amigo Carlos Allen, que contribui muito, é o maior contribuidor do grupo, posso dizer assim, né? Se o grupo chegou onde chegou é graças a ele, tá? Nós íamos nos conhecer no domingo, mas infelizmente não conseguimos, porque na quarta eu tive que levar a Lúcia para o hospital, né? E desde então ela está internada, né? Tem sido assim dias difíceis pra gente, mas essa foi a hora que eu consegui gravar um vídeo, tá? Também queria pedir desculpa a galera do YouTube que me mandou perguntas lá, porque eu não consegui responder ninguém. Tem sido um pouco corrido em casa, tenho feito comida, arrumado casa, colocado livro para a escola, depois ido buscar. E assim, embora pareça que não é muito trabalhoso, mas é trabalhoso pra caramba esse serviço, né? Lavado roupa, assim, é complicado, né? Não consigo fazer muita coisa. E depois ainda vou no hospital visitar a Verônica, né? Ontem a gente chegou em casa, a gente saiu do hospital, era 8h20, mas chegamos em casa já era quase 9 horas, né? Então assim, ainda tive que preparar jantar, então fica muito corrido, né? O tempo que eu tenho, eu tento descansar um pouco, porque que nem agora, eu tô indo pro hospital, né? É complicado. Então eu queria pedir desculpa a galera aí por não estar, né? Mas eu, aproveitando que eu tava indo pro hospital, né? Pra mim não ficar pensando um monte de coisa, ficar com a cabeça ocupada, eu resolvi fazer esse vídeo, né? E falar pra vocês o seguinte, né? A gente bate na tecla que você tem que vir para Portugal, começar do zero, né? A aldeia é a melhor opção para vocês, que é o aluguel mais barato e tal. Mas também, por causa de uma situação que aconteceu, vou falar para vocês o seguinte: tô indo pro hospital. É meia hora do hospital, onde cuida de criança e cuida de adulto, né? Para cuidar de adulto, se for depois das 8 no Marco, tem o Hospital do Marco, que depois das 8 você não paga, e antes de 8 horas da noite você paga, né? Mas eu tô mostrando aqui o caminho para Penafiel, vocês já conhecem, mas eu comecei a gravar 3 minutos depois que eu saí de casa. Então vou ver se eu faço o vídeo até chegar lá no hospital, né? Então, esqueci de pegar a moeda para colocar no estacionamento. Mas tá bom, vamos ver. Sair correndo. Então a gente vai falar, eu vou falar a realidade que é morar numa aldeia, tá? Pra quem não sabe, vou falar agora e você vai ver se é interessante pra você ou não vir morar numa aldeia, tá? Na aldeia, vou falar sobre a nossa, tá? Pode ser que tenha aldeias que seja melhor ou pior. Então eu vou falar sobre a minha aldeia, como é que é lá. A gente mora na freguesia de Bem Viver, né? Eu morava antes em Aris, agora eu moro em Favões, mas é a mesma freguesia, né? E na minha freguesia tem autocarro direto pro porto, nos horários de você sai para trabalhar, tem autocarro direto pro porto, né? E aceita o andante, que é o passe aqui que você paga mensal, entre 30 e 40 euros. Ele aceita o andante, né? Então você consegue ir e vir direto, né? Em horários que não são os horários típicos de trabalho, tipo 10 horas da manhã, meio-dia, o autocarro passa na nossa freguesia lá, vai até o centro do Marco, e do Marco você muda para um autocarro que vai para o porto. Até aí é a mesma coisa, você só tem que decidir um e entrar no outro, né? Mas vai direto para o porto. Ele passa pelo centro do Marco e lá você faz a baldeação, tá? Ou dependendo, você vai até Penafiel, lá no hospital, e lá você faz a baldeação, né? Isso é indiferente, tá? Você consegue fazer essa baldeação de um lugar para o outro. Aí você tem esse autocarro de segunda a sexta, e no sábado tem um somente 7h20 da manhã, se eu não me engano, que vai para o porto. E na hora de voltar não tem.
Então, se você for morar numa aldeia como a minha, você tem que saber que tem essas limitações, tá? Às vezes, para você ir no mercado, você tem que andar 10, 15 minutos a pé, se você não tiver um carro. Se tiver um carro, 2 minutos, 1 minuto você está no mercado, tá? Então, são essas limitações, tá? Às vezes, se vier um casal, o homem consegue emprego de cara, dependendo do que ele queira trabalhar, tá? E a mulher já é um pouco mais complicado, por vários motivos. Primeiro, se você chegar aqui em setembro, dependendo do dia de setembro, pode ser que você não consiga vaga para o seu filho na escola, né? Porque tem uma fila de espera, dependendo, você às vezes só consegue quando virar, né, o ano e tal. Se seu filho for menor de 2 anos, né, 2 anos e meio, for menor de 3 anos, já é mais complicado, tá? As creches aqui na minha região estão todas elas lotadas para crianças menores de 3 anos, né? Então você vai ter um empecilho aí que pode ser que você não consiga trabalhar, ou a mulher, ou o marido, quem ficar em casa com a criança não vai conseguir trabalhar porque não tem com quem deixar a criança, né? Ah, mas eu tenho um amigo que a mulher dele está em casa e ela fica com a criança. Aí é contigo, tá? Mas se for depender única e exclusivamente do infantário, pode ser que você uma das pessoas não consiga trabalhar, tá? Se você for vir e não tiver a pretensão de comprar um carro, ou não tiver dinheiro para comprar um carro, você vai ter que pagar o preço de andar a pé, como a gente fez durante 8 meses, andando a pé. A gente ia no mercado, era meia hora andando a pé para ir e 50 para voltar, porque eu voltava com peso, era mais sacrificante, né? Então, uma coisa que eu vou falar que as pessoas entendem errado. Rafael, tu carregava peso, né, vindo do mercado durante 8 meses e tal, e a tua qualidade de vida diminuiu? Não, pelo contrário, aumentou. Porque eu não assimilo qualidade de vida com dinheiro, com satisfação, eu tenho uma casa boa. Isso pra mim não tem a ver com qualidade de vida. Essa é a minha percepção, tá, gente? Que muita gente fala assim, não, qualidade de vida pra mim é ter uma casa boa. Esse é o seu pensamento, o meu é diferente. Qualidade de vida pra mim é o seguinte, vou dar um simples exemplo hoje que é algo assim pra mim que pra mim é muito importante. A minha filha está internada no hospital, né? O local onde ela ficou, o primeiro dia, se eu não me engano, ou 2 primeiros dias, acho que foi o primeiro dia, foi na emergência. Todo mundo reclama da emergência aqui em Portugal. Todo mundo. Português, imigrante, todo mundo reclama. Eu não tenho o que reclamar. A minha filha foi tratada como se estivesse no hospital particular do Brasil. Um Copa d'Or, um hospital assim, sabe? Porque, nossa, o atendimento foi assim, maravilhoso, tá? Maravilhoso mesmo. Minha filha ficou dois dias na emergência. No outro dia que a gente foi lá visitar ela, foi eu e a Lívia, que a Lívia também estava doente, estava com febre. E, assim, só tinha eu e a Lívia lá. Pra mim entrar, a Lívia tinha que entrar porque eu não podia deixar ela. E a Lívia não pode entrar. A enfermeira falou, não, você pode entrar. Traz a menina também pra ver a irmã e tal, porque vai ajudar. E assim, a gente conseguiu entrar, fomos lá, vimos a Verônica, vimos a Lívia e tal. Foi maravilhoso, sabe? Então, assim, são coisas que eu encaro isso como qualidade de vida. Embora as pessoas reclamem muito das urgências, disso, daquilo, eu não tenho o que reclamar, sabe? Pelo contrário, eu só tenho coisas boas a falar. Principalmente desse hospital, que foi o hospital onde a Lúcia nasceu e onde ela está internada hoje. Depois ela subiu para o quarto. No quarto, ela está tendo um atendimento, assim, fora do normal, sabe? Ela já está em processo de melhora, mas o médico falou que só vai sair de lá quando não estiver escutando nenhum chiado no peito dela, porque ela entrou com bronquiolite, né? Para quem não sabe, bronquiolite é a inflamação dos brônquios, né? Fica muito constipado, tem muito muco lá dentro, então eles fazem uma aspiração pelo nariz e pela boca. Assim, é difícil de ver, é algo que você como pai não quer assistir, mas sabe que é pro melhor dela, pro bem-estar dela, né? Então a gente fica feliz que eles tenham essa preocupação, né? Então, assim, pra mim qualidade de vida é isso, a gente saber que a gente tem um atendimento humanizado, tá? O atendimento foi muito bom, né? A minha filha tá no infantário lá,
particular, mas é tratado com muito carinho, muita atenção, né? Não vou dizer que isso não tinha no Brasil, mas é diferente, a gente nota a diferença, sabe? A gente sai à noite, não se preocupa com nada, sabe? Para vocês verem lá no nosso prédio, o nosso vizinho tá com a bicicleta dele do lado de fora, lá no hall de entrada, e nada acontece, sabe, gente? Então a gente tem essa percepção de qualidade de vida. Para mim é isso, você não andar olhando para trás com medo de alguém tá te seguindo, nem um motoqueiro passar por você e você achar que ele vai vir com uma arma apontando para você. Esses dias fui parado pela polícia, tava errado, tava sem documento, e eles me pararam, né? Falaram que podia me dar uma multa e tal, me deram uma multa, 60 euros por andar, mas em nenhum momento, né? A Lívia, ela é muito bagunceira, né? Então a gente falava que se ela continuasse fazendo bagunça, a GNR, que aqui é a Guarda Nacional Republicana, que é a polícia, ia vir buscar ela. Aí na hora que eu parei, eu falei com o policial assim, poxa, eu tô errado, tô sem documento mesmo, mas só tenha um pouquinho de atenção com a minha filha, porque a gente fala que vocês vão vir buscar ela, então pode ser que ela tenha medo e tal. Ai, pelo amor de Deus, não faça isso, porque assim, quando um dia que precisar e ela tiver que procurar a polícia, ela vai fugir, ela vai correr. Aí foi lá, a GNR mostrou a foto dos filhos dele, tinha um dos filhos dele que fazia aniversário no dia, fez no dia anterior, mostrou a festa de aniversário, falou com ela que ele era amigo dela e tal. Então assim, sabe, lá no Brasil, quando a polícia parava a gente, eu sempre tinha que ligar para o advogado, porque ele queria dinheiro, eu falava que não dava. Ele falava, por causa dos meus produtos, que ia me prender, ia me levar para a Receita Federal. Eu ligava para minha advogada, e a advogada falava assim, deixa eu falar com ele. Aí a advogada falava com ele, ele me liberava. Aí eu falei, o que tu falou com ele? Eu falei assim, ele tem agora atribuição de Receita Federal, porque quem pode fiscalizar mercadorias, né, é a Receita Federal, é a barreira fiscal, né? Então ele não tem essa competência. É claro que se ele tivesse um mandato contra você para fiscalizar seu carro seria diferente, mas como não tem, eu falei, então tá. É mais ou menos isso que ela me explicou, não sei se está certo, ou ela falou para mim entender. E ela falava, e eu era liberado, né? Teve uma vez que eles prenderam a gente em Araras por 2 horas. Ficaram lá, você tem que liberar um dinheiro e tal, porque se eu te multar vai ser muito mais caro. Aí no final eu já tava assim, não, pode multar. Multa que depois eu recorro, porque eu não tô errado, né? O carro tava em dia, a habilitação tava em dia, todos os produtos tinham nota fiscal. Então a gente não passa por esse tipo de constrangimento, né? Porque lá no Brasil eu trabalhava e eu, por trabalhar, às vezes eu era parado e queria dinheiro, né? Então a gente, por aqui, a minha experiência com a GNR foi a única, graças a Deus, né? Mesmo eu estando errado, foi a melhor possível, né? A única coisa que é diferente do Brasil é que quando você é multado, você tem que pagar na hora, né? Isso foi tenso, que eu não tinha dinheiro. Então você tem que pagar na hora. E assim, é uma coisa que, pra mim, isso é uma qualidade de vida. A gente não tem medo da polícia, que a polícia vai vir te atirar e tal. Que nem o dia que a polícia me parou, ela veio atrás de mim tal. Eu entrei no colégio dali. Aí ele disse, seus documentos. Eu falei, eu não tenho documento aqui, ficou em casa. Eu vim rapidinho pegar a menina na escola. Ele, você tem habilitação? Eu falei, tem. O carro tá em dia? Eu falei, tá. Aí os documentos do carro estavam no porta-luva, mas os meus documentos estavam na bolsa do trabalho. Eu cheguei do trabalho e fui buscar e esqueci de colocar no carro, né? Foi uma desatenção minha. Mas assim, a educação que eu fui tratado, sabe? O respeito, nossa, foi algo assim fora do comum, sabe? Foi algo que... Isso pra mim é qualidade de vida. Então quando eu falo disso, as pessoas acham que, não, qualidade de vida é ter uma vida melhor que tinha no Brasil. Não é. No Brasil eu tinha mais dinheiro, gente. Eu tinha
né? Um apartamento próprio, um carro 0 quilômetro, né? A minha casa estava toda mobilada com móveis que a gente comprou e tal. Então, assim, é isso que eu falo. A qualidade de vida aqui em Portugal não tem a ver com dinheiro, com uma casa boa, com um carro bom, com o serviço dos seus sonhos. Não tem nada a ver com isso, tá? Às vezes você vai ter na minha percepção, às vezes eu tenho uma qualidade de vida aqui muito melhor do que eu tinha no Brasil, ganhando menos, né? A casa não é minha, embora minha casa seja muito boa, a casa não é minha. Hoje o nosso carro, eu falo que o nosso carro é muito bom, mas não foi comprado 0 quilômetro, né? A história desse carro ainda vou contar, porque se eu falar como a gente comprou esse carro, vocês não vão nem acreditar. Mas o que eu posso adiantar é que não foi com recurso próprio nosso, né? A gente não tinha dinheiro para comprar esse carro, mas a gente comprou. E é isso, sabe? Muitas das vezes as pessoas confundem as coisas. E não é assim, sabe? Não é de verdade. A gente não tem moleza. Aqui a gente não vai trabalhar pouco para ganhar muito. Aqui a gente vai trabalhar muito para ganhar o suficiente para sobreviver. Só que a gente vive bem, sabe? Embora eu trabalhe muito mais aqui do que eu trabalhava no Brasil em relação a... Não vou dizer horário. O horário aqui, minha carga horária é menor. Mas no Brasil meu trabalho era muito mais leve, sabe? Que nem minhas costas tá arrebentada. Eu fiz um serviço um tempo atrás que as minhas costas ficou doendo e, pô, cada dia que passa ela tá doendo mais, né? Minhas costas tá arrebentada. Esse dia até me pendurei na porta para ver se alinhava a minha coluna, mas não adiantou muito. Às vezes só do fato de eu estar sentado, minhas costas estão doendo muito mesmo na região aqui do cóccix e tal, tá doendo muito. Às vezes assim, de eu mexer assim, ó, já dói muito. Mas mesmo assim, eu posso dizer que a minha satisfação comigo mesmo aqui é maior do que no Brasil. Então são essas coisas que eu falo, né, que tem de diferença, que fazem a diferença e as pessoas não entendem, né? Você vai morar na aldeia, você vai pagar um preço. Para alguns pode ser um preço caro, né? No começo para mim foi um preço caro porque eu não tinha carro, então eu pagava um preço caro, mas eu conseguia manter minha família com um salário mínimo, sabe? Quando eu trabalhei no mercado eu fui lá para ganhar 705 euros e eu mantive minha família com isso, tá? 705 euros. Ninguém nunca passou fome, ninguém nunca teve que falar assim, eu não vou comer isso hoje, porque se eu comer hoje eu não tenho amanhã, porque tinha comida todos os dias, tá? Com 705 euros. É claro que a gente não comprava as melhores coisas, a gente não comprava nada supérfluo, mas assim, nunca faltou iogurte da Lívia, nunca faltou o meu vinho no final de semana. Teve um período que faltou, porque foi o período depois que eu voltei da Covid, foi um período muito apertado, mas nunca faltou meu vinho no final de semana, nunca faltou o sumo para me levar para o trabalho, nunca faltou o pão, nunca faltou nada, sabe? A gente sempre teve tudo, né? Então quando eu falo isso, as pessoas falam assim, mas é um salário, mas é longe, mas é isso, mas é aquilo. Bom, para você vir para um país, começar do zero, você tem que pagar o preço. A não ser que você venha com uma reserva grande, você pode escolher onde você vai morar, você pode escolher que tipo de vida você vai levar, que carro que você vai comprar, você pode escolher tudo isso. Mas a gente que vem para tentar uma vida melhor e diferente, é assim, né? Que nem eu falo para todo mundo, né? A gente tem 150 mil lá no Brasil que as pessoas não pagam a gente. Isso dá em torno de 30 mil euros. Esses 30 mil euros, se a gente tivesse vindo com esses 30 mil euros a mais, teria sido uma diferença enorme na nossa vida. Mas não foi, entendeu? Então quando a gente fala isso, as pessoas falam assim, mas vocês foram com quanto? A gente trouxe, se eu não me engano, 13 mil euros pra cá. Quando a gente veio, a gente trouxe 13 mil euros, né? E assim, não foi o suficiente, né? No período da Covid, a gente gastou muito dinheiro, porque a minha situação ficou muito ruim, né? Não sei se vocês viram lá no canal da Verônica, eu quase morri mesmo, de verdade. A Verônica via que eu passava os dias, eu não melhorava, eu tava quase morrendo, então a gente gastou muito dinheiro nesse período, né? Mas se a gente não tivesse trago o dinheiro, 13 mil euros, como é que a gente ia fazer? Como é que a gente ia se virar? Como é que a gente teria vivido? Realmente a gente teria passado apertado, né? Então quando eu falo pra vocês que tem que trazer um dinheiro, quando eu falo que tem que trazer uma reserva, é por isso, não é pra gastar aqui, chegar aqui e ter um carro bom, não. Nem chegar aqui pra alugar um apartamento de 700 euros. Quando a gente ainda tava no Brasil, né?
A Verônica conseguiu, com a amiga dela que tava aqui, ver uma casa pra gente. Era 650 euros. Eu falei, Verônica, isso é fora da realidade pra gente. Ela, não, Rafael, com o dinheiro que a gente tá indo, dá pra ficar aí, ó. A gente paga aí 20 rendas, 13 mil euros, 650, 20 mil rendas, 20 rendas. Eu falei, Verônica, mas a gente tem que comer. A gente não pode gastar nossa reserva no arrendamento, né? Se eu arranjar um trabalho, e o salário, se eu não, que a gente vinha com os produtos para dar certo, né? Se eu falei, se eu arranjar um trabalho e se os produtos não der certo, tiver que arranjar um trabalho, como é que a gente vai, ganhando 705, vai pagar 650 de arrendamento? A Verônica, não, a melhor coisa é a gente morar num centro que a gente vai ter transporte na porta, não precisa comprar carro, não precisa isso, não precisa aquilo. Então eu vou falar pra vocês a minha experiência. Isso é a maior ilusão que todo imigrante pensa, né? Que vai pagar... Imagina, 650, a gente já mora aqui há 1 ano e 3 meses. Se a gente tivesse pago, a gente já teria pago 12, dá 6.500, mais 1.300, 7.800, mais 1.300, 900, mais 600, a gente já teria pago quase 10 mil euros de arrendamento, né? Hoje a gente paga 350. Então são 300 euros a mais, 3.600 no ano a menos. 3.600 já dá para comprar um carro, né? E assim, a gente ia pagar 650 numa cave, era um T2, os quartos não tinham janelas nenhuma, então assim, provavelmente mofaria muito e eu não teria uma casa boa. Hoje a gente paga 350 num apartamento que ele é muito, muito, muito bom, né? Às vezes as pessoas podem achar que não, mas ele é muito bom, né? Ele tem 140 e tal metros quadrados, mais o arrumo, mais a garagem, tem tudo, sabe? Então é isso que eu falo. Às vezes você vai diminuir, você vai pagar a menos no arrendamento, mas vai conseguir comprar um carro, né? Ah, mas eu quero trabalhar num grande centro. A gente lá trabalha a gente aqui, se eu quiser trabalhar no porto, eu consigo. Eu pego o carro, vou até a estação de comboio, pego o comboio e vou até o porto. Se eu quiser ir de autocarro, eu pego o autocarro e vou também até o porto. Tem um que passa, dependendo do horário que eu pegue no porto, tem um que sai 5h30, vai direto pro porto. Tem outro que sai 6h20, se eu não me engano, e tem outro que sai 7 menos 10. Passa ali em frente à minha casa. Vai pela Marginal, vai pela Nacional 108 e tal, esse 7 menos 10. E é isso, né? Então vocês têm que entender, é uma coisa muito cravada que eu falo. Vai morar numa aldeia e vai pagar o preço. Mas aqui tem muito trabalho, né? Tem muito emprego na área da elétrica, tem muito emprego na área da construção civil, mas às vezes a pessoa não quer trabalhar disso, né? E assim, você chegou, gente, o que vocês conseguirem pegar, às vezes não é o que você quer, realmente, né? Eu não queria trabalhar de elétrica, vou ser bem sincero. Além de eu gostar, eu até gosto, mas eu não queria. Eu queria vender um produto, que é algo que eu estou muito mais habituado, que é algo que eu estou muito mais familiarizado, que é algo que eu domino muito. A elétrica daqui, eu sabia que era diferente. Então não era algo que eu queria para mim, mas foi algo que hoje sustenta a minha casa. A Verônica não precisa trabalhar, né? Assim, eu preciso trabalhar sim, mas se ela não trabalhar, a gente consegue se mantém bem, não falta nada. E é isso, sabe? Então você tem que vir com a mente aberta, sabendo que você pode ter o que você queria, ou também pode não ter o que você queria, né? Pode ser que um dia você chegue e fale assim, não, mas pô, não era isso que eu sonhei pra mim. Verdade. Eu costumo dizer, né? Na vida a gente não pode ter tudo. Às vezes você quer ter sucesso na sua vida financeira, né? Trabalhando lá do jeito que você sempre trabalhou. Mas às vezes você vai ter sucesso trabalhando numa coisa que você nem gostava, você nem nunca pensou. Então são coisas que eu falo, né? Que nem eu falo, hoje eu sou feliz trabalhando como eletricista, né? Graças a Deus eu já consigo pegar uns servicinhos por conta, que fazem toda a diferença, né? Para vocês terem noção, eu trabalhar 5 dias na semana, 6 dias na semana, por conta, equivale ao meu mês inteiro trabalhando para o meu patrão, entendeu? Então assim, são coisas que vale a pena, né? Eu falo, vale a pena trabalhar, vale a pena se esforçar, mas o começo é difícil, gente.
Ó, tem 2 semanas ou 3 semanas que eu comprei minhas ferramentas. Entendeu? Eu até pensei em vender pra poder pagar aqui umas coisas que precisa pra Lúcia, né? Que é tudo de graça no hospital, mas os medicamentos já viu que é caro, né? Então já até pensei em vender pra pagar medicamento, mas vamos ver o que a gente consegue fazer. Nem tudo é do jeito que a gente pensa. Só arranjo uma vaga aqui hoje porque eu esqueci. Ah, é? Desculpa, eu não sabia. Desculpa não, porque Não, mas desculpa. vai em casa embora, certo? Desculpa. Acabei entrando na contramão, tô acostumado. Aí eu falei com o velhinho, desculpa. Ele, não, desculpa não, que eu não sou polícia. Eu falei, porra. Mas é isso, eu vim distraído falando com vocês, ó. Acabei entrando errado. Ai, meu Deus. Vamos ver se eu consigo uma vaga agora, porque eu também acho que não tem aqui. Porque eu esqueci de trazer a moeda pra pagar o parque. Eu não tenho uma moeda aqui no carro. Tem nada aqui pra me parar. Mas eu já cheguei no hospital, ó. Meia hora do hospital aqui, da minha casa no hospital, né? Embora pareça muito, eu acho que é pouco pra chegar num hospital do tamanho desse. É um hospital gigante, com todas as especialidades, né? Se eu não me engano, criança até 18 anos não paga nada. Ela tem um tratamento aqui diferenciado. Ai, eu achei uma vaguinha, graças a Deus. Dei sorte, gente. Consegui uma vaguinha aqui atrás. Uma transite. Dei uma sorte do cacete. Vou ficar aqui. Eu tinha mais coisa pra falar, mas chega, né? Eu tenho que ir pro hospital ver minha esposa.